Você já imaginou pagar um ingresso para ver o sofrimento de alguém? Pois é, durante mais de um século, isso foi o entretenimento favorito de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mulheres com barbas, homens com duas cabeças, gêmeos siameses, anões, pessoas com doenças raras, todos expostos como aberrações. Hoje, você vai conhecer o lado mais sombrio da história dos circos dos horrores e descobrir quem eram essas pessoas por trás dos rótulos. Eles surgiram como atrações de feira no século XIX e se tornaram parte do entretenimento global, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas o que muita gente chamava de diversão era, na verdade, a exploração de pessoas com condições físicas e genéticas raras, transformadas em monstros diante do público. Hoje, a gente vai conhecer quem eram esses artistas, o que havia de real e o que era pura invenção, e por que esses espetáculos foram proibidos. Tudo começou muito antes do que você imagina. Na Idade Média, pessoas com deformidades eram vistas como castigo divino. Elas eram escondidas, presas ou exibidas em feiras como aberrações da natureza. Mas foi só no século XIX, com o avanço da medicina e da curiosidade científica, que surgiu o conceito de exibição humana como show de curiosidades. Foi nessa época que nomes como P.T. Barnum, sim, o mesmo que inspirou o filme O Rei do Show, transformaram a dor humana em lucro. Barnum ficou famoso por criar o Museu Americano, em Nova York, um lugar que misturava zoológico, teatro e freak show. Ali, ele apresentou suas atrações humanas ao mundo e ficou milionário. Mas quem eram essas pessoas? Charles Stratton, o General Tom Thumb. Charles nasceu com nanismo e media apenas 64 centímetros. Quando tinha 4 anos, P.T. Barnum o descobriu e o transformou numa celebridade mundial. Barnum o vestia com roupas militares e o fazia imitar reis e generais. Aos 10 anos, Tom Thumb já se apresentava para a rainha Vitória e fazia turnês internacionais. Mas por trás dos holofotes, era apenas uma criança sendo tratada como um brinquedo. Ele foi um dos primeiros artistas do horror a provar que o público pagava, e muito, para ver o diferente. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Talvez o caso mais trágico e famoso. Joseph Merrick nasceu na Inglaterra em 1862 e, desde criança, desenvolveu tumores e deformidades que cobriam todo o corpo. Ele foi exposto em feiras e circos como o Homem-Elefante, mas ao contrário do que o público via, Joseph era extremamente educado e inteligente. Depois de anos sendo tratado como monstro, foi acolhido pelo médico Frederick Treves, que o ajudou a viver seus últimos anos com dignidade. A história de Merrick virou filme e símbolo da luta contra a desumanização no entretenimento. Chang e Eng Bunker, os gêmeos siameses originais. Nascidos em 1811, na Tailândia, eram irmãos unidos pelo tórax. Foram levados aos Estados Unidos ainda jovens e transformados em atração mundial. O termo siameses, aliás, nasceu por causa deles. Com o tempo, conseguiram independência, casaram-se com irmãs e tiveram 21 filhos. Mas mesmo assim, a fama deles começou como espetáculo, não como escolha. Eram mostrados como curiosidade viva, um símbolo do bizarro. Julia Pastrana, a Mulher Macaco. Julia nasceu no México no século XIX e sofria de uma condição chamada hipertricose, que faz crescer pelos por todo o corpo. Barnum a promovia como a mulher mais feia do mundo
e dizia que ela era meio humana, meio animal. Mas Julia falava várias línguas, cantava ópera e era extremamente culta. Mesmo assim, o público via apenas a aparência. O mais cruel é que após a morte dela, seu corpo foi embalsamado e continuou sendo exibido por décadas na Europa. Fanny Mills, a mulher com os pés de 6 quilos. Fanny sofria de uma condição chamada linfedema, que fazia seus pés crescerem de forma desproporcional. Nos anos 1880, ela foi contratada para se apresentar em circos e feiras, e a propaganda dizia que ela ofereceria $20 mil de dote a quem aceitasse se casar com ela. Claro, tudo parte do show e da exploração. Prince Randian, o homem torso. Nascido na Guiana Britânica, sem braços nem pernas, Randian se apresentava enrolando cigarros com a boca e acendendo-os diante do público. Participou de um dos filmes mais polêmicos da história, Freaks, 1932, que usou artistas reais de circo em vez de atores. Randian era conhecido por sua inteligência e carisma, e provou que, mesmo sob exploração, mantinha dignidade. Annie Jones, a Mulher Barbada. Annie começou a ser exibida por Barnum ainda bebê. Tinha uma barba completa devido a uma condição hormonal. Com o tempo, se tornou uma das vozes mais ativas contra o termo freak, lutando para que o público visse os artistas como humanos, não como monstros. Ela foi uma das primeiras a defender o fim dos circos dos horrores. A glória e a queda do circo dos horrores. Durante o auge do século XIX, os freak shows eram as maiores atrações do planeta. Mas conforme a medicina avançou e os direitos humanos começaram a ser debatidos, o público passou a enxergar o outro lado, o da crueldade. A imprensa começou a denunciar abusos, contratos falsos e exploração de pessoas com deficiência. Por volta da década de 1950, os circos dos horrores começaram a desaparecer, substituídos por espetáculos de ilusionismo, teatro e cinema. Essas pessoas, Joseph Merrick, Julia Pastrana, Tom Thumb, Annie Jones, Randian e tantos outros, não eram monstros. Eram artistas, sobreviventes e vítimas de uma sociedade obcecada pelo diferente. Hoje, eles são lembrados como símbolos de resistência. E aí, você conhecia essas histórias? Qual dessas vidas te chocou mais? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre os circos dos horrores. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo episódio a gente vai explorar outro tema sombrio e fascinante. Até lá! E cuidado com o que você chama de diversão.